O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos sentar. Acolhemos sempre com carinho muito especial a todos vocês que vêm aqui refugiar-se na casa de Nossa Senhora da Piedade. A nós que aqui sempre nos refugiamos, não só das intempéries do tempo, mas também nos refugiamos de tudo aquilo que insiste em gerar temor e medo nos nossos corações. Esta casa é uma casa de clemência e de bondade, é um abrigo aos nossos corações. Nós aqui experimentamos o colo de nossa mãe, por isso sintam-se aconchegados, bem-vindos e muito acolhidos nesta casa. Saudamos aqueles que fazem da sua casa uma extensão desta Basílica Santuário, com uma particular e especial saudação, cumprimento aos que nos ajudam contribuindo com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Agradecimento pela generosidade e pela aposta na evangelização. E se você ainda não faz parte, arrisque-se, entre em contato conosco, aposte nessa obra de evangelização e de cuidado. Nós nos encontramos no último sábado do tempo do Natal. Este tempo que é tecido desde o dia 25 com o nascimento do menino. Cada leitura, cada prece, cada salmo nos convidou a aprofundar no mistério desta visita do Senhor entre nós. O Senhor que nos visita com a sua voz. O Senhor que nos visita com seus mandamentos e que, por último, nos vem visitar com a sua pessoa. De muitos modos, diz a carta aos Hebreus, falou Deus outrora pelos profetas. Nestes tempos que são os últimos, nos falou por intermédio de Jesus Cristo. Moisés quis, no Antigo Testamento, contemplar a face de Deus. E o Senhor assim lhe diz, no livro do Êxodo: Eu irei passar. Você esconda-se atrás da rocha, e assim que eu tiver passado, te será concedido ver a minha glória pelas costas. O Antigo Testamento, então, expressa este desejo do homem de ver a Deus e de escutar a Deus. Mas ver e escutar a Deus no Antigo Testamento era um sonho impossível. Ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo, a não ser pelas costas. Mas no Novo Testamento essa lei é quebrada. O Senhor não só comunica a nós a sua voz, mas mostra-nos a sua face. Jesus Cristo é o rosto de Deus voltado para nós, a salvação trazida a nós, o rosto compassivo, a misericórdia, a grande procura de Deus em direção a nós. Nele, o Cristo, Deus se dirige a cada pessoa humana, como um amigo se dirige a cada pessoa humana tentando resgatá-la. E uma das imagens fortíssimas no Antigo Testamento para expressar esta visita, este encontro de Deus com a humanidade,
é a imagem do casamento. Aqueles que são casados poderiam assim ironizar que o Antigo Testamento não sabe o que diz quando compara o encontro de Deus com a humanidade com o casamento. Lembro daquilo que diz o poeta, e assim pode ser colocado também no casamento. Se a vida e se o casamento é a arte do encontro, por que é que existe tantos desencontros no nosso casamento e na nossa vida? Pois bem, o Antigo Testamento arrisca-se, e o Novo Testamento assim segue neste mesmo caminho, nessa mesma esteia, a comparar o amor de Deus, o encontro de Deus, ao encontro de um noivo com a sua noiva bem-amada. É uma imagem fortíssima no Antigo Testamento e que é assumida pelo Novo. Deus é expresso como um noivo, como um esposo à procura da sua amada. E a sua amada deve abrir o seu coração, deve sentir frio na barriga quando escuta a voz deste noivo para recebê-lo. Esta é a imagem fortíssima das Escrituras, nos quer ajudar a entender que o encontro de Deus com a humanidade, do Senhor com o seu povo, de Jesus com a igreja e, antes de tudo, com cada um de nós, deve expressar-se como num casamento, naquilo que deveria ser próprio do amor entre o casal, um amor de cumplicidade, um amor de entrega, onde cada um faz a experiência não de reivindicar para si. E é por isso que às vezes os nossos casamentos são um desastre. Nos nossos casamentos nós tendemos a reivindicar, a exigir, a cobrar, a julgar. Mas o verdadeiro amor deve ser um amor de saída, um amor de dom de si, um amor de busca, de procura, um amor de presença, um amor cujo objetivo todos os dias não é tanto de realizar-se, embora nós nos realizamos quando nos doamos a nós mesmos, mas cujo principal compromisso deve ser preservar aquele que convive conosco da tristeza. O casamento deve sempre ter esta dimensão da escuta da voz. É impossível amar sem escutar. E aqui nós nos lançamos naquilo que diz João no seu Evangelho. João é a voz que veicula a palavra do esposo que veio em busca de Israel. Ele diz a si mesmo como uma voz. A voz é apenas o veículo da palavra. A palavra do noivo, o encontro e o verdadeiro esposo é o próprio Jesus Cristo. A Ele nós devemos escutar. A Ele nós devemos dar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança. A Ele nós devemos confiar tudo aquilo que nós somos. João, então, na sua pregação, no seu anúncio, na sua palavra, enxerga-se como um paraninfo, como aquele que deve conduzir com aquilo que faz até Jesus Cristo, que é o esposo, porque no Cristo deve dar-se o verdadeiro encontro. Ele traz a nós uma lição muito preciosa nesta manhã, a nós que queremos amar, a nós que queremos nos encontrar com o Senhor. Para amar, para fazer uma experiência verdadeira de Deus, é preciso às vezes falar um pouco menos. Nós às vezes somos ensurdecidos pelas nossas certezas, pelas nossas convicções. Já repararam como às vezes é tão difícil ficar em silêncio? Como é tão difícil deixar que nós nos encontremos na nossa verdade, naquilo que nós somos e não temer quem nós somos. Sem esta experiência de abrir os ouvidos, de nos escutarmos e de escutarmos a voz do esposo, será impossível encontrar a felicidade e a alegria completa. Assim diz João Batista falando do noivo: esta é a minha alegria e a minha alegria é completa. Eu encontrei o privilégio e me aventurei a escutar. E quando nós escutamos o Senhor, quando nós fazemos uma experiência do Senhor, da sua palavra, nós diminuímos as nossas vozes, nos deixamos perder um pouco menos com as nossas certezas e, portanto, somos menos ansiosos, menos certos de nós mesmos. Os problemas até diminuem quando a gente é capaz de falar um pouco menos e de escutar um pouco mais. João, hoje, nesta manhã,
nos dá a receita para termos uma alegria e uma felicidade completa. É preciso que Cristo, é preciso que o esposo, é preciso que o noivo cresça em nossas vidas e a sua graça transborde em nossos corações e que nós diminuamos. Sei que num primeiro momento, esta experiência de perder-se para escutar o Senhor há de nos desafiar. Porque nós vamos nos enchendo das nossas certezas e das nossas convicções, temos tanta razão sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa vizinha, sobre o que devem fazer os nossos filhos, sobre os nossos netos. Nós nos enxergamos tantas vezes como a régua do mundo. Somos, como dizem os santos, sal para todo o prato. Já se encontraram com aquela pessoa que sabe de tudo? Que sabe de tudo, que conhece tudo, que já foi em todos os lugares, dizem os santos. Essa pessoa é sal para todo o prato. E sal demais, salga ao ponto de que ninguém dê conta de comer este prato. É o que João está dizendo. Às vezes é necessário diminuir, silenciar, abrir mão das próprias certezas e das próprias convicções. Porque é neste lugar onde nós assumimos a nossa fraqueza, assumimos que não temos que dar conta, assumimos que não temos que ter todas as respostas, assumimos que não somos a régua do mundo, é neste lugar da nossa aparente fraqueza que Deus pode ser a nossa força, transbordar com a sua graça e nos surpreender. Essa é a minha alegria, e a alegria que é completa. É preciso que Ele cresça, que Ele seja a palavra, que Ele seja a luz e que eu diminua, que eu seja apenas a voz e que eu dê testemunho da luz. Quero terminar esta nossa reflexão com um olhar sobre a carta de um outro João, João o evangelista que nós escutávamos. Lemos longamente e com precisão as cartas de João nestes dias do pós-Páscoa, do pós-Epifania. E aqui hoje nos encontramos com duas palavras muito importantes que nos ajudam a aprofundar sobre aquilo que temos refletido. João insiste que não é possível seguir a Deus sem confiança. E aqui também ele está dizendo deste mistério da nossa relação com Deus, como é próprio da relação de um esposo com a esposa. É preciso confiar. É preciso que a nossa experiência de fé seja uma experiência de repouso em Deus, de cumplicidade com Deus, de intimidade com Ele. E ele diz, quem faz esta experiência de Deus abandona o pecado. Aí nós podemos olhar para as nossas vidas, mas nós continuamos pecando na nossa fraqueza e na nossa limitação. Mas se experimentamos Cristo, ainda que a gente tropece de vez em quando, o pecado não nos amarra. João está nos ajudando a entender que é preciso confiar no Senhor. E quando nós confiamos nele, que é o esposo das nossas almas, essa experiência de confiança, de intimidade, de conhecimento íntimo e profundo de Deus muda a nossa vida. Muda a nossa vida. E nós até nascemos de novo, como diz o próprio João no seu evangelho. Quer dizer, algo em nós se transforma quando nós experimentamos o amor de Deus. E ele diz, podemos confiar em Deus para pedir e para suplicar, porque Ele nos ouve. E aqui um mistério muito importante, dentro dessa temática, desta metáfora de Jesus como esposo. O Senhor nos ouve sempre, está sempre disponível a escutar as nossas preces. Mas já repararam que às vezes a gente reza como quem não tem fé? A gente quer que seja feita a nossa vontade, quer que seja do nosso jeito, e não confia que Deus está nos escutando e que nos atende, se não à maneira dos nossos caprichos, à maneira do seu amor. Nós cantamos isto no Salmo. O Senhor ama seu povo de verdade, mas nós às vezes nos comportamos como se não estivéssemos convencidos da verdade do amor deste esposo que sempre nos ouve. E João inclusive diz, porque Deus nos ouve, nós podemos nos arriscar a pedir uns pelos outros. Pedimos uns pelos outros porque Ele quer que cada um de nós se salve e que nenhum de nós se perca. Aqui termino dizendo assim, devemos nos arriscar, terminando o tempo do Natal, a repousarmos na verdade deste amor de Deus, na verdade do amor deste esposo. Todos os dias nós nos arriscamos e é assim que João termina a primeira leitura que nós escutávamos.
nós estamos no verdadeiro. Nós confiamos neste esposo, neste Jesus Cristo, na experiência que fizemos dele e que é capaz de nos dar a vida eterna. Todos os dias, a partir de hoje, nos arrisquemos a fazer uma experiência deste amor que é de verdade, desta entrega que é de verdade, deste encontro que é de verdade. E assim nós vamos nos diminuindo, nos perdendo, confiando um pouco mais, não temendo fazer silêncio e assumir a nossa fraqueza, para que Deus cresça em nós, para que ao perdermos nele, ele nos encontre e seja a fonte da nossa esperança, da nossa paz, e seja a vida eterna, o amor que todos nós procuramos todos os dias e que mendigamos fora com outros amores, sendo que Cristo, o esposo, já nos deu dentro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces. Juntos